Bom, pessoal, oficialmente, boa noite a todos, né? Então, hoje é dia 17 de novembro, né? Então, vamos iniciar a nossa terceira aula da disciplina de gestão de operações, né? Inicialmente, gostaria de agradecer a todos que puderam comparecer na aula do último sábado, né? Então, apesar de ser feriado, né? Tivemos aí tivemos aí 2 horas e meia aí para compartilhar bastante coisas, né? Que que na realidade a gente conseguiu aí reforçar, né, o que a gente falou aí durante a aula, aí durante as noites, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o meu arquivo, né? Então vamos falar um pouco, né? Então, nós falamos bastante em gestão de operações, né? Então agora é o momento da gente falar um pouco dos grandes desafios, né, que a gente tem em termos de gestão de operações, né? Quando a gente fala aí dos grandes desafios, né, nós estamos falando cada vez mais, né? A gente está percebendo uma segmentação de mercado, né? Cada vez mais os mercados eles se compondo de acordo com algumas necessidades, né? Uma outra tendência é a redução do ciclo de vida do produto, né? Então, cada vez mais o consumidor ele quer produtos diferentes, né? Produtos inovadores, né? Aí a gente tem uma tendência muito grande para a questão de redução de custo, né? E isso muda um pouco a forma como a empresa define a lucratividade, né? Então, a lucratividade no passado, ela era definida pelo preço de venda menos o custo total, né? Só que agora a gente percebe que o preço de venda do produto, né, ele não é mais definido pela própria organização, né? O preço de venda do produto, ele é definido pelo mercado, né? Sendo definido pelo mercado, né, agora o lucro, né, que eu acabo apurando, né, ele é em função diretamente do quanto que eu tenho de eficiência no meu processo produtivo, né? Então, na verdade, o lucro, ele é definido pelo meu custo total, né? Então, o meu custo total que vai me definir tanto o preço de venda, como também a margem de lucratividade que eu vou ter dentro da minha organização, né? E a outra coisa que a gente percebe é a questão do aumento da concorrência, né? Mercados abertos, nós estamos cada vez em um mercado que nós chamamos de plano, né? Com o fenômeno da globalização, né? Necessidade de, além de reduzir custo, né? Também aumentar a eficiência da empresa, né? Através de redução de lead times de fabricação, né? E, consequentemente, reduzir os lead times de entrega ao cliente, né? Cada vez mais a gente está partindo, né, para produções cada vez menores, né, mas altamente customizados, né? E isso para a gestão de operações cria uma dificuldade muito grande, né? Que é exatamente o paradigma da economia de escala, né? Que nós já falamos aí em grandes nas aulas aí passadas, né? E grande volatilidade por parte do mercado, né? Grande ênfase, né? Nas questões de qualidade, né? O mercado agora pensa na qualidade do produto, pensa no meio ambiente, né? Pensa na sustentabilidade, né? Então são todas situações, né? Que a gestão de operações agora começa a pensar de uma maneira melhor, né? E aí, e quando a gente fala também em grandes conceitos, né? Nós falamos em novos desafios, né, para a gestão de operações, né? Então é aprender através de olhar o mercado, né, olhar os concorrentes, né? E aí nós estamos falando que uma grande ferramenta para fazer isso é o tal do benchmarking, né? A grande dicotomia, né, entre customização em massa, né, e produto mais em larga escala, né? Fenômenos de outsourcing, né? Então, muitas vezes, né, quando eu olho a minha gestão de operações, não é bom eu fabricar tudo internamente, né? Então, muitas vezes, eu preciso olhar o que é que dentro da minha empresa, né, agrega valor àquilo que eu estou produzindo, né? E aí sim fabricar internamente, né? O restante é buscar, né, empresas que possam fazer melhor e mais barato, né? Que é o tal do outsourcing, né? E o fenômeno do downsizing, né? Que vocês percebem isso a todo momento, né? É esse fenômeno de enxugamento das organizações, né? Então, cada vez mais as organizações estão cada vez mais enxutas, né? E você acaba tendo que fazer o trabalho não só seu, mas o trabalho do outro que também foi reduzido, né? Tá? Depois, um outro conceito, né, que é o conceito de pensamento enxuto, né,
então eficientizar, né, ou ganhar mais eficiência nos meus processos organizacionais, né? Depois o fenômeno da cadeia de supply chain, cada vez mais complexa, né? Então, a cadeia de supply chain, no passado, né, ela se limitava aos limites de contorno da minha organização, né? E hoje em dia, o supply chain, né, ele abraça também a minha cadeia de fornecedores, né? E muitas vezes também o meu cliente, né? Os desafios de ter um ERP, né, um sistema transacional na empresa, né, que facilite a gestão do negócio da minha empresa, né, tá? A competição baseada no tempo, né, porque muitas vezes a concorrência ela também está buscando eficiência, né, nas suas operações, né? Então a forma como o meu cliente ele me enxerga comparativamente com a minha concorrência já faz também uma grande diferença, né? Gerenciamento baseado no cliente, né? E aí a gente traz, né, para o gerenciamento de operações de uma maneira mais customizada, né? Sem perder a eficiência e o custo de uma operação mais padronizada, né? E aí vem também as organizações que aprendem a todo momento, né? E as relações win-win, né? Ou as relações ganha-ganha, né? Então, quando eu tenho uma gestão de operações, né? Onde o meu fornecedor ele também ganha, né? E quando o meu cliente ele também ganha, né? É uma relação onde a gente tem ganhos em toda a escala da cadeia de suprimentos, né? Tá bom? E aí, quando a gente fala, né, em estratégias de operações, né, lá no passado, em 1950, né, o grande diferencial competitivo, né, que eu tinha no mercado era custo, né? Então, as empresas que tivessem um custo melhor, né, poderia oferecer um produto mais competitivo no mercado, né? E eram empresas que tinham vantagem competitiva, né? A partir dos anos de 1960, né, já não bastava ter custo, né? Era importante também ter qualidade, né? Então, a empresa que tinha custo, né, e também tinha qualidade, eram aquelas empresas que acabavam se destacando no mercado em termos de vantagem competitiva, né? A partir de 1970, né, além de custo e também de qualidade, o fator diferencial de concorrência era a entrega, né? Então, as empresas que tinham, né, um desempenho de entrega também melhor eram aquelas empresas que acabavam conseguindo um diferencial competitivo a nível de mercado, né? A partir de 1980, o fator diferencial ele passava a ser flexibilidade, né? Então, aquelas empresas que conseguiam, né, dentro do seu sistema de operações, né? Fabricar produtos diferentes, né? Ou variar tanto a questão de volume de fornecimento, né? Como também a questão de variedade de produtos, né? Acabava se destacando também no mercado de trabalho, né? E a partir dos anos de 1990, né? A gente começa a perceber que mesmo as empresas que fabricam produto, né, elas começam também a oferecer serviço, né? E o cliente começa a ter uma sensibilidade maior, né, para aquelas empresas que prestam um bom atendimento, né? Então a gestão de operações ao longo do tempo, né, ela começa a se adequar, né, às necessidades do mercado e à necessidade dos consumidores, né? E aí quando a gente olha, né, a evolução da gestão de operações ao longo do tempo, né, é importante a gente avaliar de que maneira, então, nós vamos é, verificar, né, se a minha gestão de operações está atendendo, né, tanto o meu ambiente externo, né, que são os meus clientes ou o meu mercado, como também um ambiente interno, que é o ambiente da minha organização, né, que é o meu acionista, né, tá? Então aí a gente entra, né, no que a gente chama de objetivos de desempenho, né? Então os principais objetivos de desempenho de uma gestão de operações é qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo, né? Então quando eu tenho uma gestão de operações, né, que consegue produzir um determinado produto ou um serviço com qualidade, né, no tempo que o mercado requer, né, que esse produto esteja disponível
para ser adquirido, né? Com confiabilidade, né? O produto certo, no lugar certo, com qualidade, né? Flexibilidade, né? De atender as variações, tanto de demanda, né? Como também de prazo de entrega do meu cliente, né? E ainda assim assegurar uma questão de custo compatível, né? Então, quando os meus objetivos de empenho, né? Eles convergem com a expectativa dos meus consumidores, né? Eu acabo tendo uma gestão de operações mais eficiente, né? Então, os objetivos de desempenho, né, são exatamente esses objetivos, né, que nós acabamos de falar, tá bom? Tá? E agora, como eu traduzo, né, os meus objetivos de empenho em termos de resultado da minha operação, né? Então, quando o mercado ele fala, né, que o objetivo de diferencial competitivo, né, é rapidez, né? A tradução para minha gestão de operações é tempo reduzido, né? E aí, quando a gente fala tempo reduzido, é tempo de lead time, né? Que é aquele tempo total entre o recebimento do pedido do meu cliente, né? Até, né? Até quando que eu consigo disponibilizar esse produto, né? Para o meu cliente de uma forma eficiente, né? Quando o meu cliente ele busca custo como diferencial competitivo, né? A minha gestão de operações ela tem que traduzir isso como preço baixo para o mercado, né? Preço baixo no mercado, né? Com uma margem de lucratividade adequada, né? E combinando a questão da produtividade, né? Quando o meu mercado ele requer confiabilidade, né? Aí nós estamos traduzindo na gestão de operações uma operação confiável, né? Uma operação que consiga produzir dentro dos volumes adequados, né? Com menos desperdício, né? No menor tempo possível, né? Então tudo isso é confiabilidade, né? Quando o meu mercado ele exige qualidade, né? A gente traduz na gestão de operações em produtos de acordo com as especificações, né? E produtos isentos de erros, né? Tá? Isso aí também ele leva a um menor desperdício do meu sistema de operações, né? E diminuindo o desperdício, eu também aumento a rentabilidade, né? E quando o meu mercado ele exige da minha gestão de operações, né? Exige flexibilidade, né? A leitura que a gente faz na nossa área de gestão de operações, né, é como que eu vou fazer, né, uma frequência de lançamento de novos produtos e serviços de mercado, né, oferecer cada vez mais produtos variados, né, então não é só fabricar o Ford modelo T preto, né, que era o conceito lá do Henry Ford, né, mas também oferecer produtos diferentes para o mercado, né? Ajustando necessidade de volume, né? E necessidade de tempo de entrega de acordo com a necessidade do meu cliente, né? Isso aí é mutável, né? O meu cliente às vezes ele quer, né? O produto um determinado nível, né? De volume de fabricação, né? E aí por uma questão de flutuações de mercado, né? Se eu tenho recessão, né? O meu cliente acaba demandando menos produto, né? E se eu tenho aquecimento, né, de mercado, né, de economia, ele acaba demandando maior quantidade de produtos, né? E aí na minha gestão de operações, eu tenho que ter flexibilidade para me adequar a essas novas demandas desses meus clientes ou desses meus mercados. Quando a gente fala então, olhar o fator competitivo de mercado, né, e traduzir para os meus objetivos de empenho, né, é traduzir preço baixo com custo de operação, né? Então, eu só consigo oferecer preço baixo quando o custo de operação ele também é baixo, né? Porque se eu tiver um custo de operação alto, eu não consigo oferecer um preço baixo para o mercado, né? Então, quando o fator competitivo é alta qualidade, né? Eu tenho que ter no meu sistema de operações, né, um sistema de controle de qualidade eficiente que garanta a conformidade do produto às especificações, né, e diminuição dos desperdícios, né? Quando o meu cliente ele requer entrega rápida, aí nós estamos falando em diminuir os lead times dentro do meu processo de operações. Lead time de processamento, né, tá?
ou ciclotime de operação, né? E, consequentemente, eu diminuo o tempo de entrega para o meu cliente, tá? Que é o tal lá do delivery performance, né? Tá? E quando o meu cliente ele quer entrega confiável, né? Aí o meu objetivo de desempenho tem que ser confiabilidade do meu sistema de operações, né? Quando o meu cliente ele exige produtos e serviços inovadores, né? É a flexibilidade da minha gestão de operações em lançar novos produtos com uma determinada frequência, né? E aí o exemplo é a Apple, né? Que a cada 3, 4 meses está lançando, por exemplo, uma nova versão do iPhone, né? Isso aí eu tenho que ter competência na minha gestão de operações para poder ter essa capacitação técnica, né? Tá? Quando o meu cliente ele exige uma ampla variedade de produtos e serviços, né? Aí a minha gestão de operações, ela tem que ter flexibilidade, principalmente em termos de setup de máquina e de equipamento, né? Para mim mudar uma determinada produção para outra, né? De uma maneira eficiente, tá? E depois, quando o meu cliente, né? Ele requer, né? Uma habilidade de alterar prazo e quantidade, né? Novamente, o meu objetivo de desempenho da minha gestão de operações, eu tenho que ter flexibilidade para aumentar volume, né? E eu tenho flexibilidade, né, para também diminuir prazo de entrega do produto para o meu cliente, tá? E aí não é muito fácil, né? Porque muitas vezes para mim aumentar volume, né, ou diminuir tempo de entrega, muitas vezes a gente está falando em recurso, né? Muitas vezes eu preciso ter mais recurso de máquina, né? Mais recurso de equipamento, mais recurso de pessoal, né? Mais recurso de matéria-prima, né? Então, tudo isso traz complexidade à minha gestão de operações, tá? Quando a gente fala, então, em planejar estrategicamente o sistema de gestão de operações, né? É planejar quais são os tipos de produtos ou serviços, né? Que a minha gestão de operações ela vai oferecer para esse meu mercado, né? Sabendo o tipo de produto que eu vou oferecer para o meu mercado, qual que é a capacidade que essa minha gestão de operações tem que ter, né? Qual que é o volume de produção que eu vou ter para o meu sistema de operações, né? E aí eu tenho que olhar quais são os meus clientes, né? Quais são os grupos de clientes, né? E quais são a demanda, né? Associada para esses produtos e para esses serviços, né? Depois, planejar a localização, né? Então, aonde que vai ficar instalada a minha operação, né? Então, aí tem diversas perspectivas, né? Eu posso localizar a minha operação próximo ao meu cliente, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Se o meu cliente ele fica na Zona Franca de Manaus, né? E eu tenho a minha operação em São Paulo, né? A gente sabe que somente em prazo de entrega, né? Eu demoraria pelo menos uns 7 dias, né? Para sair de São Paulo, né? E entregar um produto lá em Manaus, né? Então, quando o meu cliente ele quer prazo de entrega, né? E o meu cliente fica, por exemplo, em Manaus, né? Aí eu preciso localizar, não muitas vezes ou a minha operação, né? Ou localizar o meu centro de distribuição mais próximo de Manaus, né? Para poder atender o tempo de entrega que esse meu cliente necessita, né? E aí planejar o meu processo de produção para poder atender esses níveis de demanda e esses níveis de prazo de entrega, né? E muitas vezes planejar o arranjo físico, né? O layout, como que eu vou estar ordenando as minhas máquinas, né? O meu sequenciamento de produção para poder ter o menor lead time possível, né? Então, muitas vezes esse lead time, né, que é o tempo total, né, para mim finalizar um determinado produto, um determinado serviço, né? Quando nós falamos em termos de manufatura, né, um dos estudos que a gente faz são os estudos de tempos e movimentos, né? Tempo de cada operação, né? Para mim poder sequenciar a operação de uma maneira mais viável possível, né? Quando a gente fala em planejamento de produto, né? Ou seja, procurar enxergar
quais são os produtos que a minha gestão de operações, né, ela vai oferecer para esse mercado, né, é tentar entender, né, coletar do meu mercado, do meu cliente, né, quais são os atributos de valor, né, que esse meu cliente valoriza, né, a partir daí, né, coletar ideias, né, de quais são os produtos, né, que eu vou ter dentro da minha organização, né, e, obviamente, prototipar, né, ou seja, fabricar uma série de produtos, né, para poder verificar se ele atende, né, a necessidade do meu cliente ou não, tá bom? Tem alguém perguntando aí, projeto integrador levantou a mão. Quem que é o projeto integrador aí? Boa noite, professor. Pode É falar. que o senhor não está compartilhando material. Você está falando compartilhar o material? Você está falando. Vocês não estão enxergando a tela? Não, não Engraçado, hein? estamos. É que eu acho que caiu então, né? Porque ele tava compartilhando. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Eu compartilhei de novo, né? É que, é que Obrigada, eu, professor. é que eu acho que deve ter caído, né? Tá? Mas se vocês não falam, eu não fico sabendo, né? Porque eu estava compartilhando no começo, né? E depois acho que ele caiu, né? Tá? Mas Agora beleza, sim. tá? Obrigada. Tem planejamento, né? E aí depois quando a gente fala, né, em planejamento de capacidade, né, é o quanto que efetivamente, né, eu vou conseguir produzir em termos de quantidade de produto, né? E aí a gente precisa entender, né, que muitas vezes a capacidade de produção, né, ela não é igual à capacidade nominal, né? Então, o que a gente chama de capacidade nominal, né? Vamos supor que eu tenha um determinado produto, né, para ser fabricado na minha linha de operação, né? E eu consigo fazer um produto por minuto, tá? Isso se eu cronometrar o tempo de fabricação desse produto. Se eu fabrico um produto por minuto, né? Será que significa que em 1 hora eu vou conseguir fabricar 60 produtos? Na teoria, sim, né? Mas na prática, não, né? Por que que na prática não, né? Porque eu não consigo manter o mesmo ritmo de produção, né, durante todo o tempo, né? Então a capacidade nominal, ela é diferente da capacidade real, né? Da capacidade efetiva, né? E muitas vezes dentro da capacidade efetiva, eu tenho que também considerar, né, que eu vou ter, por exemplo, fadiga de operador, né? Então essa fadiga de operador vai fazer também com que a minha capacidade ela diminua, né? Tá? Então aí entra o que a gente chama de capacidade ociosa, né? Tá? Então o primeiro passo para me definir qual que é a capacidade da minha linha de operações é estimar a demanda, né? É estimar o quanto que o meu mercado ele vai necessitar para aquele determinado tipo de produto, né? Ou aquele determinado tipo de serviço, né? E aí a partir daí dimensionar, né? Baseado na capacidade teórica, né? Considerando, né, a minha capacidade efetiva, né, baseado em tempos de parada de equipamentos, né, tempos de ociosidade, né, também necessários, né, para minha operação, né, aí eu defino, obviamente, qual que é a quantidade de máquinas, qual que é a quantidade de equipamentos, qual que é a quantidade de pessoas, né, qual que é a quantidade de matéria-prima que eu vou ter necessariamente, né, dentro da minha operação para poder atender a demanda desses meus clientes, né? E aí acompanhar a gestão de demanda para poder atender a necessidade do meu cliente, né? Quando nós falamos em planejamento da localização, né, nós falamos, por exemplo, né, muitas vezes eu tenho lá uma determinada operação, né, aonde ele é uma operação muito demandante de mão de obra, né? Ou seja, uma operação em termos de mão de obra intensiva, né? Quando a minha operação ela é demandante, né? De mão de obra intensiva, né? Muitas vezes o diferencial competitivo que eu tenho é aonde que eu localizo
essa minha operação de forma a ter um menor custo de mão de obra efetiva, tá? Então é por isso que muitas vezes, né, algumas operações, né, acabam se localizando, né, em algumas regiões, né, mais distantes dos centros urbanos, né, para mim ter exatamente um menor custo de matéria-prima, né? Hoje em dia, por exemplo, né, quando a gente busca quais são os países mais competitivos, né, em termos de custo de mão de obra, né, muito provavelmente a gente vai estar falando da Ásia, né? Vamos estar falando da, vamos estar falando do Vietnã, né? Vamos estar falando da Mongólia, né? Tá? Então esses países hoje, né, são países que detêm uma menor, uma menor, um menor custo, né, em termos de mão de obra, né? Depois, uma outra coisa em termos de planejamento de localização é custo com impostos, né? Tá? Então, muitas vezes, né, vocês já devem também ter percebido, né, que muitas vezes quando uma empresa ela vai se instalar, por exemplo, aqui no Brasil, né, tem muitos estados, muitas cidades, né, que acabam oferecendo vantagem tributária para que essas empresas se instalem ali, tá? Então muitas vezes, né, o governo, né, ele dá, por exemplo, isenção de ICMS, né, por 20 anos, né, para que a empresa possa se localizar naquela cidade ou naquela região, né? Então, muitas vezes, quando eu estou, né, com um tipo de produto muito competitivo no mercado, né, muitas vezes o custo com imposto, né, acaba sendo um diferencial competitivo, né, para mim conseguir maior mercado, né, em termos de em termos da minha organização, tá bom? Tá? Depois a gente está falando, né? A gente já falou proximidade dos mercados consumidores, né? É aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Se eu tenho uma operação, né, localizada em São Paulo, né? E o meu principal mercado é, por exemplo, lá na Zona Franca de Manaus, né? Muito provavelmente, né? Ou eu tenho que negociar um prazo de entrega muito longo, né? E muitas vezes o meu cliente não vai querer, né? Ou eu tenho que aproximar, né? A minha operação próxima desse meu mercado, né? E quando não é possível, né, colocar pelo menos um centro de distribuição ali perto, né? Depois, infraestrutura da região, né? Muitas vezes eu tenho a minha operação muito próxima do meu cliente, né? Mas, por exemplo, eu não tenho os meus fornecedores ali perto, né? E aí muitas vezes eu tenho dificuldade de adquirir matéria-prima para poder produzir, né? Então, olhar também a infraestrutura, né? Tanto a nível de recurso energético, recurso de pessoal, recurso de matéria-prima, é importante para mim definir aonde que a minha operação ela vai estar localizada, né? E aí quando a gente olha o planejamento do meu processo de produção, né, é avaliar aqueles modelos do sistema de produção que nós discutimos, né, tá? Então baseado na demanda, né, que o meu mercado ele vai me exigir, qual que vai ser o meu modelo de produção, né? Ele vai ser um modelo de produção contínua, né? Ou seja, produtos de baixa variedade, né? Mas de alto volume, né? Vai ser uma operação em massa, né? Uma operação altamente padronizada, né? Com intenso investimento em capital, né? Ou uma operação vai ser em lotes, né? Onde eu tenho um volume médio de fabricação, né? Tá? Ou eu vou ter uma produção mais artesanal, né? Uma operação jovem ou uma operação em projeto, né? Onde eu vou ter uma maior customização da minha operação, né? Uma maior variedade de produtos na minha linha, né? Para poder atender uma necessidade mais específica desses meus consumidores, né? Então, eu olho, né, o tipo de modelo, o tipo de processo de produção baseado no tipo de mercado que eu tenho, né? E baseado no tipo de consumidor que também a minha organização ela está direcionada, tá bom? Tá? E aí, quando eu defino, né, o tipo de modelo de produção, né? Se vai ser uma produção contínua,
se ele vai ser uma produção em massa, se ele vai ser uma produção por lote, né? Uma produção jobbing, né? Ou uma produção por projeto, aí eu defino qual que vai ser o arranjo físico mais adequado para essa minha operação, tá? E aí aqui a gente tem um exemplo, né? Então, por exemplo, né? Quando eu tenho lá uma fabricação de um navio, fabricação de um avião, né? Normalmente o meu elemento a ser transformado, né? Ele tem uma posição fixa, né? E os elementos transformadores, né? Eles são variáveis, né? Eles vão se movendo em torno do meu elemento transformador, né? E o meu layout do meu processo de produção, né? Ele acaba sendo adequado, né? A esse tipo de operação, tá bom? Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, né? Que é o exemplo, deixa eu passar o mouse aqui, ó, tá? Então esse exemplo é um exemplo clássico, né? Que a gente utiliza muito, né? Principalmente na indústria automobilística, que é o layout celular, né? Vocês percebem que aqui as máquinas, ó, elas estão dispostas, né? Na forma de U, tá? E por que que isso é vantajoso em termos de operação, né? Primeiro porque, né, a passagem, né, de um estágio de produção para o outro, né, ele já vai sequencialmente, né? Então, por exemplo, a parte do processo, né, aonde é feito nessa máquina, né, ela passa diretamente para a máquina seguinte, depois para essa, né? Então, essa montagem, né, de máquinas no formato em U facilita o fluxo de movimentação desse material ao longo do processo produtivo, né? Além do que, uma disposição de layout em forma de U, eu tenho uma maior visibilidade do meu processo produtivo, né? Então, quem olha aqui de fora consegue enxergar de uma maneira muito clara aonde que começa e aonde que termina o processo de produção, tá? De uma maneira muito clara, né? Então, o layout, né? Ou seja, a disposição das máquinas e dos equipamentos, né? Ele está diretamente associado também ao tipo de modelo de produção que eu tenho, tá? Esse tipo de modelo que vocês estão vendo aqui, né? Ele é muito apropriado para processo que eu tenho, por exemplo, processo tipo lote, né? Tá? Onde eu tenho um volume médio de produção, né? E onde eu tenho uma maior variedade de produtos sendo fabricados, né? Então isso aí é muito comum na indústria automobilística, né? E aí no exemplo, tanto uma indústria fabricante de motos, né? Como também uma indústria fabricante de automóveis, por exemplo, né? Tá? E aí quando a gente olha, né? A minha gestão de operações, né? Mais no longo prazo, né? É tentar enxergar, né? Qual que vai ser essa minha operação daqui, por exemplo, a 10 anos, né? Tá? E aí eu consigo, né? Baseado em enxergar a minha perspectiva de operação, né? Nos próximos 10 anos, né? Dimensionar, né? A médio e curto prazo, como que vai ser essa minha operação, né? Então, o planejamento agregado de produção, né? É procurar entender, né? O planejamento global, por exemplo, para o próximo ano, né? Então, como que eu planejo isso, né? Então, se eu sei que, por exemplo, né, eu produzi 1 milhão de peças, né, no ano de 2021, né? Como que eu planejo a produção para o próximo ano, né? Então, muitas vezes um elemento que me faz fazer isso é olhar o cenário econômico, né? Olhar qual que vai ser o crescimento estimado do PIB para o próximo ano, né? Então, se o mercado está prevendo um crescimento de 10% do PIB para o próximo ano, muito provavelmente a economia também vai crescer 10%, né? E a economia crescendo 10%, a minha empresa também vai crescer a nível de vendas 10%, né? E se o nível de vendas vai crescer 10%, o volume de produção da minha empresa também vai crescer 10%, né? Então, baseado nesse crescimento
de 10% do volume de produção, qual que vai ter que ser o crescimento, né, dos meus recursos? Quanto que eu vou ter que ter em adição em termos de equipamento? Quanto que eu vou ter que adicionar em termos de funcionários na minha linha de produção, né? Em termos de matérias-primas que eu tenho que comprar para a produção, né? Para finalmente, no curto prazo, né, eu fazer o meu MRP, né? Que é o meu desdobramento do meu planejamento de operações a curto prazo, né? Então, olhando o que eu vou produzir no mês que vem, né? Então, o MRP, ele é uma ferramenta que ele se encontra internalizado dentro dos ERPs, né? Então, quando a gente fala em ERP, né, lembre-se daqueles sistemas que vocês usam nas empresas de vocês, né? Do tipo SAP, da IBM, né? Ou o TOTUS do Proteus, do Microsiga, né? Tá? Então, esses sistemas, né? Quando a gente habilita, né? O sistema de gerenciamento de operações, né? Automaticamente ele vai me oferecer esse módulo que é o módulo MRP, tá? E ele é um módulo muito simples, né? Porque ele é um módulo que, baseado em cadastramento, né? Que eu faço dentro do sistema, ele me diz que para mim produzir 20 mil peças, né? Qual que é a quantidade de material, qual que é a quantidade de equipamento, qual que é a quantidade de pessoas que eu vou precisar dentro da minha organização para poder atender essa demanda do meu cliente, tá? Então, isso é o que é o tal do sistema MRP, tá? E os componentes aí do lead time, né? É exatamente o run, né? É o tempo necessário para a produção, né? O setup é o tempo necessário para mim trocar um produto do outro, né? Tá? Eu estou produzindo um produto X, né? E quando eu terminar a produção desse produto X, eu vou passar a produzir um produto Y, né? Tá? Então, essa virada de produção entre um item e outro, né? É o que a gente chama de setup, né? E depois o tempo de espera, né? Tá? O tempo de espera, normalmente dentro das organizações, ele é um tempo desnecessário, né? É um tempo que acaba sendo um tempo ocioso na minha operação, né? Que acaba comprometendo o meu lead time e acaba também aumentando os custos da minha operação, né? Então, o que eu tenho que enxergar é quais são as etapas que agregam valor para a minha operação, né? E quais são aquelas etapas que não agregam valor, né? E essas etapas que não agregam valor são as etapas que eu, como gestor de operações, eu tenho que diminuir esse tempo que essas atividades consomem, tá? Então, se eu tenho um tempo de troca de equipamento, né, de 2 horas, né, se eu conseguir reduzir esse tempo de troca de equipamento para meia hora, né, eu já consegui diminuir o custo de setup em aproximadamente 70%, tá? Então, é isso que a gente faz dentro do nosso sistema de operações, né? Então, está diminuindo cada vez mais, né, aqueles tempos, né, que está em laranja, vermelho e em azul, para mim, assim, aí sim conseguir diminuir o tempo total, tá? Porque o tempo verde lá, né, que é o tempo de máquina, esse é o tempo que eu não consigo diminuir, tá? O que eu consigo diminuir, por exemplo, né, aqui em laranja, né, é tempo de inspeção, né? Diminuir o tempo vermelho, que é o tempo de reparo, né? E de diminuir o tempo de azul, né, que é o tempo de manuseio de material, tá? Então, quando eu consigo diminuir esses tempos que não agregam valor para a minha operação, eu consigo diminuir também o lead time total. Ó. Estão vendo? Né? O tamanho do lead time na situação 1, né? E o tempo do lead time depois que eu conseguir diminuir aqueles tempos de manuseio de material, né? Tempo de inspeção de processo, né? E tempo de reparo de máquina e equipamento. Tá bom? Tá? Pessoal, agora a gente vai entrar em uma situação
em um tema, né, bastante importante dentro da nossa disciplina, né, que é produtividade, né? Então, quando a gente fala, né, deixa eu voltar só. Quando a gente fala, pessoal, em produtividade, né, esse é o principal medidor, né, ou o principal KPI da minha gestão de operações, tá? Então, o que significa produtividade, né? Tá? Significa eficiência, tá? E o que significa eficiência, né? Significa o quanto que eu consigo produzir mais, né? Consumindo menos recurso, tá? Então, existem duas formas de eu aumentar produtividade, né? A primeira forma que eu consigo aumentar a produtividade é aumentando o que a gente chama de output, tá? Output é o resultado do meu processo, tá? Então, se eu produzo 2.000 peças por hora, né? E eu faço uma melhoria no meu processo, né? E eu acabo produzindo 2.200 peças, né? Eu melhorei o meu output em 10%, tá? É por isso que a produtividade, ela tem como fórmula output dividido pelo input, né? E o que é o input? Input são os recursos, tá? Então, se eu quero aumentar esse número P, tá? Como eu estou numa equação de divisão, né? Para aumentar o meu número P, existem duas formas de aumentar matematicamente esse número P, tá? Ou é aumentar o numerador, né? Quando a gente fala em aumentar o numerador, nós estamos falando em aumentar o output, né? Então, se eu estou fabricando 2.000 peças, né? E consigo fabricar 3.000, tá? Eu estou aumentando esse numerador, esse output, tá? A outra forma de aumentar a produtividade é diminuir o denominador, é diminuir o input, tá? Então vamos imaginar o seguinte, né? Se eu estou produzindo, se eu estou produzindo 2.000 peças, né? Tá? Com 10 operadores, tá? E eu consigo produzir as mesmas 2.000 peças com 5 operadores, tá? Eu estou diminuindo o denominador, tá? E aí, automaticamente, eu aumento também o resultado da minha produtividade, tá? Então, a partir de agora, né? Então, a partir desse slide, né? A gente vai mostrar para vocês como que a gente consegue, então, calcular produtividade, tá? E esse cálculo da produtividade, pessoal, é extremamente importante, né? E aí a produtividade, entenda-se, né? Que a gente consegue calcular produtividade para tudo, né? Seja para atividade administrativa, né? Ou seja, para atividades operacionais de fábrica, tá? Então, para tudo onde tem uma determinada atividade sendo feita, eu consigo calcular a produtividade, tá? E vocês que estão sendo preparados aí, né, para serem gestores aí das empresas onde vocês trabalham, né? Muitas vezes eu consegui demonstrar, né, para minha diretoria, para minha gerência, né, tá, que aquela determinada proposta, né, de melhoria de processo que eu estou fazendo, né, vai fazer com que eu ganhe uma maior eficiência na minha operação, talvez seja o grande segredo, né, dos gestores, né, que conseguem ter um melhor resultado, né? E um melhor também sucesso na carreira, né? Então é isso que a gente vai passar a explicar agora para vocês, como então que a gente calcula essa produtividade, tá bom? Tá? E aí, pessoal, produtividade é sinônimo de eficiência, tá? E aí vamos dar alguns exemplos, né, para que vocês entendam como que é o cálculo da eficiência, tá? Então, novamente, a fórmula da eficiência é a mesma fórmula da produtividade, tá? Então, E de eficiência é igual a output
dividido pelo input, tá? Então, novamente, output é resultado, né? E input é recurso, tá? Então, vamos lá no primeiro exemplo. Qual é a eficiência de um transformador elétrico que no processo de redução de tensão de 11.000 volts para 110 volts recebe a energia de 850 kWh e envia 830 kWh, tá? Então, qual que é a saída? O meu output é 830, né? Tá? Então, eu só consigo enviar para o meu sistema 830 quilowatts, né? E quanto que entrou? Qual que foi o meu input? 850. Então, quando eu divido 830 por 850, eu tenho um número lá de 0,98, tá? Se eu multiplicar por 100, eu tenho 98% de eficiência, tá? Vamos dar um exemplo menos técnico, né? E mais fácil de vocês entenderem, tá? Qual é a eficiência econômica de uma empresa, né? Que ela teve um custo de 150 mil para gerar uma receita de vendas de 176 mil, tá? Então, eu estou falando o seguinte, né? A empresa, ela vendeu, né? Ela teve uma receita de vendas de 176 mil, né? E teve um custo de 150 mil, tá? Então, E de eficiência é igual output. Então, qual foi o resultado da minha empresa? 176 mil de faturamento, tá? E qual foi o recurso necessário? Foram 150 mil de custo. Então, quando a gente divide 176 mil por 150 mil, né? A gente vai ter 1,17, né? E aí, quando eu multiplico por 100, eu tenho 117% de eficiência, tá? Aí vamos lá, novamente, ó, mais dois exemplos, né? Qual a eficiência econômica da empresa Alfa se a sua receita foi de 22 milhões, né? E os custos necessários para a produção foram de 20,9 milhões, tá? Aí, novamente, a gente entra no cálculo de eficiência, tá? Output dividido por input, né? Então, qual foi a minha receita? Ó, foi de 22 milhões, tá? Eu estou marcando aqui com o meu mouse, tá? 22 milhões, tá? E quais foram os custos necessários, ó, tá? Foi de 20,9, tá? Então, quando a gente entra naquele cálculo, né? O que que eu tenho naquele cálculo, né? Eu tenho a receita de 22 milhões, tá? Dividido pelo custo de 20,9 milhões, né? Aí dividindo 22 milhões, né, por 20,9 milhões, eu vou ter 1,05, tá? Se eu multiplicar por 100, eu vou ter 105% de eficiência. Tudo bem? Tá? Vamos voltar agora ao segundo exercício. Sabe-se que a eficiência econômica de uma empresa, né, da indústria de autopeças é de 125%. E que essa empresa faturou 240 mil, tá? Agora nós estamos querendo saber quais foram os custos necessários, né, tá? Para que essa empresa gere uma receita de 240, tendo uma eficiência de 125%, tá? Aí a fórmula, pessoal, é a mesma, né? Tá? Então, E é igual output sobre input, né? Agora eu sei que a minha eficiência é 1,25, tá? E esse 1,25, ele veio da onde? Ele veio desse 125 dividido por 100, tá? Então, quando eu pego 125 e divido por 100,
ele vai me dar 1,25, tá? Por isso que a minha fórmula aqui, ó, ela fica 1,25, né? É igual. Então, o que que são esses 240 mil, tá? Aqui, ele é o meu output, ele é o meu resultado, né? Se a gente volta no enunciado, ó, a empresa faturou 240 mil, tá? Então, quando eu digo que a empresa faturou 240 mil, esses 240 mil, então, ele é resultado, tá? Então, ele é output, tá? Então, quando a gente volta agora no meu cálculo, né? Quando eu pego 240 mil, né? Aqui como resultado, né? E divido pelo meu input, né? O que que é o meu input, né? O meu input é o custo que eu tenho que ter, né? Para gerar uma eficiência de 1,25, tá? Agora, para isolar esse meu input, como que eu faço? Eu mudo, né? De lugar o meu 1,25, tá? Então eu passo o input para o outro lado, né? Multiplicando e passo 1,25 dividindo, tá? Então o meu input vai ser 240 mil, né? Que é o meu resultado dividido por 1,25, que é a minha eficiência, né? Então eu vou ter um input de 192 mil, tá? Então, o que significa 192 mil? Significa que, para mim gerar uma receita de 240 mil, né? Tendo, né, uma eficiência de 125%, né? O meu custo tem que ser 192 mil. Tudo bem? Tá? Beleza? Pessoal, agora vamos entrar efetivamente aqui no cálculo da produtividade, tá? Então, produtividade nada mais é do que sinônimo de eficiência, tá? Inclusive, a fórmula é exatamente a mesma, ó. P igual O sobre I, né? Então, P é igual output sobre o input, tá? Só que muitas vezes, pessoal, eu preciso fazer o que a gente chama de produtividade parcial, tá? O que que é produtividade parcial, né? É a produtividade levando-se em conta uma parte do recurso que eu tenho, tá? Então vamos supor que eu queira calcular a produtividade por funcionário, tá? E quando a gente está fazendo gestão, né, de operações, por exemplo, né? Às vezes é muito importante eu fazer essa produtividade parcial para poder fazer comparação, né? Então vamos supor o seguinte, né? Se eu sei que a produtividade parcial, né, por funcionários, né, do primeiro turno, né, ele é, por exemplo, 50 peças por funcionário no primeiro turno, né, tá? E eu comparo a produtividade do segundo turno, né, eu consigo verificar de que forma, né, esses produtos são fabricados no primeiro turno, né, e comparar com a forma com que esses produtos são fabricados no segundo turno, tá? Então, o cálculo da produtividade parcial, né, ele me permite fazer esse tipo de comparação, tá bom? Tá? Vamos dar um exemplo que fica mais fácil para vocês entenderem, ó. Então, vamos lá. Determinar a produtividade parcial da empresa alfa, né, com base na mão de obra, tá? Então agora eu tô querendo saber a produtividade por hora trabalhada, tá? Por homem-hora trabalhada, tá? E aí quais são os dados que eu tenho, ó? Sabendo que em um certo ano fiscal o faturamento foi de 35 milhões, tá? Então, esses 35 milhões, ele é resultado, tá? E aqui nós temos que para alcançar esse faturamento, tá? Nós utilizamos
175 funcionários, tá? Que trabalharam 170 horas por mês, tá? Então, como que é agora o cálculo dessa produtividade? Olha que situação interessante, né? Essa mão de obra, né? Nós estamos falando primeiro, tá, pessoal? Que esse faturamento aqui, ó, tem que tomar cuidado somente com isso, ó. Esse faturamento aqui, ele foi um faturamento anual, ó, tá? Que eu estou falando que ele foi dado em um determinado ano fiscal, tá? Então, esse faturamento de 35 milhões, ele é faturamento por ano, tá? E aí, quando a gente calcula o meu input, tá? O que que vai ser esse meu input, né? Então, o recurso necessário, né? Para mim ter aquele faturamento de 35 milhões, foi o quê? Foram 175 funcionários trabalhando 170 horas por mês durante 12 meses, tá? Então, quando eu multiplico 175, né, por 170 e por 12, eu vou ter um input de 357 mil homens hora por ano, tá? Ok? Tá? Como eu sei que o meu output, né, o meu resultado foi de 35 milhões, né, a minha produtividade acaba sendo calculada da seguinte maneira, ó, 35 milhões, que é o meu resultado, né, divido por 357 mil, tá? Quando eu divido 35 milhões por 357 mil, aí eu tenho uma produtividade que é 98,04, tá? E qual que é a unidade disso aqui? Então, é 98,04 reais por homem-hora, tá? Então, na prática, o que significa isso, pessoal? Significa que cada hora, cada funcionário contribuiu com 98,04 reais, tá? Então, se a gente converter, né, esse dinheiro para cada funcionário, significa que cada funcionário produziu o equivalente a 98,04 reais a cada hora que ele produziu naquela empresa. Tudo bem? Tá? Vamos dar agora um exemplo 2 aqui, ó, tá? A empresa do exemplo anterior produziu, agora eu estou dizendo, né, que aquele faturamento de 35 milhões, né, foi decorrente da produção de 714 mil unidades daquele produto X, tá? Agora eu quero saber qual a produtividade parcial da mão de obra em termos de quantidade de peças, tá? E aí a fórmula é a mesma, né? Então, produtividade é output sobre input, né? A única coisa que agora o output, ao invés de ser quantidade de receita, vai ser a quantidade de peças fabricadas, ó, tá? Então, agora, quando eu pego 714 mil, né? E divido por 357 mil, isso vai me dar uma produtividade de 2 unidades por hora, tá? Então, o que significa agora esse número de 2 unidades por hora? Significa que cada funcionário na minha empresa produziu por hora 2 peças, tá? E que, né? Cada funcionário produzindo 2 peças a cada hora no ano, né? Os meus 175 funcionários conseguiram produzir 714 mil unidades daquele produto. Tudo bem? Tá? Então, o cálculo, ele é relativamente simples, tá bom? Tá? Ó, aqui tem 3 exercícios, né? Tá? Vamos dando uma pensada, 2 minutinhos, tá? Eu só vou reabastecer a minha água aqui e já volto, tá? Vão pensando, aí vocês me falam como a gente calcula isso.
Então agora, pessoal, a gente tem 3 exemplos aqui, né? Tá? Então, o primeiro exercício, ele diz o seguinte, né? O restaurante Bom Prato, no mês de julho, né? Tá? Faturou R$ 18.480, tá? E que para isso ele contou com 7 funcionários, né? Então determine, com base na mão de obra, né, a produtividade parcial do restaurante, sabendo que os funcionários trabalharam em média 160 horas por mês, tá? Então aqui, pessoal, o 18.480 ele é o meu output, tá? E qual que é o meu input? Ou seja, o recurso necessário. 7 funcionários trabalhando 160 horas por mês, tá? Aqui eu preciso multiplicar por 12? Não, porque o faturamento que a gente está dando aqui, ó, é o faturamento mensal, certo? Tá? Aí quando a gente vai calcular esse cara aqui, tá? O cálculo é muito simples, ó. Quando a gente pega produtividade é igual output sobre input, né? Qual foi o faturamento desse restaurante? 18.480, né? E qual foi o input, que são os recursos? 7 funcionários trabalhando 160 horas por mês, tá? Então, quando eu faço essa conta aqui, essa divisão, vai me dar 16,54 reais por homem-hora, tá? Então, significa que cada funcionário daquele restaurante Bom Prato, né, trabalhou o equivalente, né, a um faturamento de 16,54 reais, tá? Então, cada hora que ele trabalhou significou aquele faturamento para esse restaurante. Tudo bem, pessoal, por enquanto? Vamos falar. Se vocês não falarem nada, eu estou entendendo que vocês estão entendendo, que eu tô pressupondo que vocês estão entendendo. É isso mesmo? Silêncio, hein? Então vamos lá. Então vamos continuar, tá? Pessoal, aqui vem o segundo exercício, ó. Determinar a produtividade parcial da empresa beta, né? Sabendo que em um certo ano fiscal, né? Agora, pessoal, agora o faturamento é anual, ó. Opa, desculpem, tá? Agora o faturamento é anual, tá? E a gente está dizendo que o faturamento foi de 20 milhões, ó, tá? E que para alcançar esse faturamento, né? Agora eu utilizei 350 funcionários, né? Trabalhando 160 horas por mês, tá? Agora, como que eu faço esse cálculo daqui, ó, tá? Então, output, que é o meu resultado, ó, 20 milhões, né? Agora eu divido pelo quê? Pelo meu input, que é o meu recurso, ó. Então, são 350 funcionários, né? Trabalhando 160 horas por mês durante 12 meses, tá? Então, quando a gente faz essa conta aqui, eu tenho uma produtividade de 29,76 reais por homem-hora, tá? Então, significa o quê? Significa que cada um, né, desses 350 funcionários, né, que trabalhou na minha empresa, né, tá? Trabalhou o equivalente, né, a 29,76 reais, né, por cada hora que ele trabalhou nessa empresa. Tudo bem? Terceiro exercício aqui, ó, tá? Sabendo que a produtividade da mão de obra, né? Então vamos lá, ó. Sabendo-se que a produtividade da mão de obra tem sido de R$ 25 por homem-hora, tá? Então agora esses 25 é esse meu pezinho que está aqui, ó, tá? E que a empresa faturou 12,5 milhões, tá? Se a empresa faturou 12,5 milhões, isso é resultado. Então, ele é Professor, pode falar. o slide não tá aparecendo.
Como não? Deixa eu tentar de novo, então. Porque para mim tá igual. Deixa Para eu, mim deixa, tá igual. então, deixa eu novamente compartilhar, tá? Porque pode ser que tem. Vamos de novo, ó. Compartilhar, tá? Tô compartilhando a tela, ó, tá? Agora vocês estão vendo? Agora sim, tô vendo. Beleza. Então vamos lá, ó. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Sabendo-se que a produtividade da mão de obra, né, tem sido de R$ 25 por homem-hora, né? Então essa produtividade, esse pezinho que está aqui, ó. Está vendo? Então esse pezinho é o 25 que está aqui, tá? E que a empresa faturou 12,5 milhões, né, no mês de julho. 12,5 milhões é resultado. Então isso aqui é o meu output, ó, tá? Então aqui eu coloquei no numerador 12 milhões e 500, ó, tá? Determina a quantidade de mão de obra, né? Então aqui eu quero saber a quantidade de funcionários, que é esse Fzinho que eu coloquei aqui, tá? Considerando que cada um desses trabalhadores trabalharam 160 horas nesse mês, ó, tá? Então aqui embaixo é F vezes 160. Tudo bem? Tá? Aqui eu só equacionei, tá? Agora, como agora eu isolo esse F que está aqui, tá? Matematicamente, para isolar esse F, eu só troco ele de posição com 25, ó, tá? Então o F vai aqui para cima, tá? E o 25 desce aqui para baixo, tá? Aí quando eu faço essa conta, né? 12 milhões e 500, né? Dividido por 25 vezes 160, aí eu tenho o número que é F igual a 3.125 funcionários, tá? Então significa que, tendo essa produtividade de R$ 25 por homem-hora, com um faturamento de 12 milhões e meio, né? Sabendo que cada funcionário trabalhou 160 horas por mês, né? Essa empresa precisava ter 3.125 funcionários. Tudo bem? Por enquanto? Isso é cálculo, hein, pessoal? Aliás, né? No dia, né? No dia 26, se eu não me engano, tá? No dia 26, que é a próxima aula presencial, né? Eu também vou aproveitar essa aula presencial, né, para fazer uma recapitulação desses cálculos, né, de produtividade, tá? Porque eu sei que às vezes, né, de forma online, né, nem todo mundo tem facilidade de conseguir entender, tá? Então, no dia 26, né, lá na Flamingo, né, a gente vai também rever todos esses cálculos que estão sendo apresentados para vocês também hoje, tá bom? Tá? E também na aula que vem, porque eu acho que não vai dar para nós terminarmos todos esses cálculos na aula de hoje. Tá bom? Tá? E aí, pessoal, agora é o seguinte, né? Muitas vezes, né, esse cálculo de produtividade, né, é uma ferramenta, né, ou ele é um cálculo, né, que eu utilizo muitas vezes, né, para poder convencer, né, a minha diretoria, a minha gerência, né, de alguma mudança que eu quero fazer dentro do meu processo, tá? Então vamos supor que você seja lá um gestor de uma área de atendimento a clientes, tá? E que você tem um tempo médio de atendimento, né? Que você entende que está um pouco elevado, tá? E você quer diminuir esse tempo de atendimento, né? Só que você precisa de mais funcionários, né? Lá na tua área, né? Para poder ter uma maior eficiência, tá? Então, uma maneira de você convencer, né? O teu diretor, a tua gerência, né? Que você precisa de mais funcionários, né? É calcular a produtividade antes e depois, né? E mostrar
através do cálculo de produtividade, né, que você consegue chegar naquele resultado, né, se a empresa te der aquele recurso que você está pleiteando, tá? Então, por isso que a partir de agora, né, a gente vai fazer um cálculo de produtividade, né, que é um cálculo onde eu vou comparar períodos, tá? Então, vamos voltar agora no meu slide, tá? Então, vamos lá, tá? Então, vamos direto nesse exemplo que está aqui, ó. A empresa J, no mês de março, produziu 2.500 unidades do produto A, com a utilização de 1.600 homens-hora. No mês de abril, ela produziu 2.200 unidades, só que agora ela utilizou 1.400 homens-hora, tá? Aí vem a pergunta, pessoal, eu melhorei ou eu piorei a minha produtividade, tá? Eu percebi aqui que eu diminuí a quantidade produzida, tá? Só que ao mesmo tempo eu também diminuí a quantidade de funcionários ali, tá? Eu diminuí a quantidade de horas trabalhadas, né, pelos meus funcionários, tá? Então eu diminuí a quantidade de gente que estava lá na minha operação, tá? E aí como que eu consigo calcular se isso melhorou ou se isso piorou, tá? Aqui, pessoal, eu preciso fazer o cálculo da produtividade por período, tá? Então aqui em março eu produzia 2.500 unidades, né, de um determinado produto, né, com a utilização de 1.600 homens-hora, tá? No mês de abril, eu produzia 2.200 unidades, né, só que agora utilizando 1.400 homens-hora, tá? Então, como que a gente faz isso? Então, primeiro vamos calcular a produtividade no mês de março, tá? Como que eu calculo a produtividade no mês de março? Ó? É 2.500, né? 2.500 unidades de produto, né? Dividido por 1.600, né? Aqui eu vou ter uma produtividade de 1,56, né? Unidades por homem-hora, tá? Que essa conta aqui, 2.500 dividido por 1.600, tá? Agora vamos olhar o mês de abril. O mês de abril, eu produzi 2.200 peças, unidades aqui, ó, tá? Só que agora, utilizando 1.400 funcionários, tá? Isso vai me dar uma produtividade de 1,57, tá? Então aqui, pessoal, eu já sei que aumentou. A minha produtividade em março era 1,56, né? Em abril é 1,57. Eu sei que melhorou, tá? Como que eu calculo esse aumento, tá? Aí tem a fórmula que vocês estão vendo aqui em vermelho, ó, tá? Fórmula da variação percentual de produtividade, tá? Essa fórmula, pessoal, é sempre a mesma, tá? E como que é essa fórmula? P2 menos P1, tá? Ou seja, a produtividade 2, 1,57, né? Menos a produtividade 1, 1,56, né? Dividido pela produtividade 1, 1,56, né? E aí a gente multiplica por 1.000, tá? Quando eu faço essa conta, ó, 1,57 menos 1,56, isso vai me dar 0,01, tá? Quando eu divido por 1,56, isso vai me dar 0,006, tá? Quando eu multiplico por 100, isso aqui vai me dar 0,6%, tá? Então significa que, né, a produtividade, né, em abril, né, ela teve um aumento de 0,6% em relação à produtividade lá do mês de março. Tudo bem? Vamos novamente para outro exemplo, tá? Aliás, para mais dois exemplos, tá? Então vamos lá aqui, ó.
Uma empresa de cosméticos utilizava 70 toneladas de uma determinada matéria-prima na produção de 105 mil litros de shampoo, né? O que representava uma produtividade de 1,5, né, para cada quilograma de matéria-prima utilizada, tá? Aí, uma mudança no processo produtivo reduziu as perdas durante a produção, né? E agora a empresa necessita de 63 toneladas para produzir os mesmos 105 mil litros de shampoo, tá? Agora a gente quer saber a produtividade nos dois períodos, né? E qual foi a variação, tá? Antes da gente resolver, eu perguntaria para vocês, né? Tá? Então a primeira coisa, vocês entenderam o exercício ou não? Sim, entendi um pouco. Beleza, então vamos lá. Nesse exercício, né? Tá? O primeiro cenário, né? Que é o antes, né? Eu estou dizendo que eu produzia 70 toneladas, né? Eu produzia 105 mil litros de shampoo, utilizando 70 toneladas de matéria-prima. Todo mundo entendeu isso? Sim, Né? Que no cenário 1, eu produzia 105 mil litros de shampoo, utilizando 70 toneladas de matéria-prima. Tudo bem? tudo. Beleza. No cenário 2, eu produzia os mesmos 105 mil litros de shampoo, só que agora utilizando 63 toneladas de matéria-prima. Tudo bem? Beleza. Tá? Agora vamos lá. Certo. Quando eu digo que eu produzia 105 mil litros de shampoo, tá? Nós estamos falando que isso é resultado, tá? Então, isso é o meu output naquela minha fórmula, tá? E quando a gente fala que eu consumia 70 toneladas de matéria-prima, isso aqui é input, isso aqui é recurso, tá? Então, entendendo esses termos, né? Agora a gente pode ir para a resolução, ó, tá? Então, aqui é a resolução do exercício 1, ó, tá? Então, no cenário 1, ó, eu produzia 105 mil litros de shampoo, né? Utilizando 70 mil quilos de produto, né? Que é 70 toneladas de matéria-prima. Quando eu divido 105 mil por 70 mil, isso aqui vai me dar 1,5. Tudo bem? Tá? Aí vamos lá no cenário 2, ó. Cenário 2, eu continuei produzindo 105 mil litros de shampoo, né? Só que agora eu estou utilizando 63 mil quilos de matéria-prima, né? 63 toneladas, né? E aí, quando eu divido 105 mil por 63 mil, isso vai me dar 1,67, tá? Aí eu entro naquela fórmula, né? Que eu acabei de mostrar para vocês, ó. P2 menos P1 dividido por P1, tá? O que é o P2? 1,67, né? O que é o P1? 1,5. Dividido pelo P1, né? Que é 1,5. P1 é a produtividade no cenário 1, tá? E o P2 é produtividade no cenário 2. Tudo bem? Tá? Quando eu subtraio, né, 1,67 menos 1,5, isso vai me dar 0,17, tá? Dividido por 1,5, que é o meu P1, tá? Quando eu divido 0,17 por 1,5, aí eu tenho 0,113, tá? Quando eu multiplico 0,113 por 100, aí eu tenho 11,3%, tá? Então significa que quando eu reduzir, né? Quando eu conseguir reduzir as perdas no processo, né? Tá? E eu tive um menor consumo de matéria-prima, né? Isso aumentou a minha produtividade em 11,3%. Tudo bem?
Tudo bem aí ou não? Sim. Não, beleza. Tá? Vamos agora para o segundo exercício. Tá? Segundo exercício, ele dizia o seguinte, ó, a empresa produzia 1.200 unidades, né, de um produto qualquer lá, né, utilizando 10.840 funcionários. Ó, tá? Então, ela produzia 1.200 unidades do produto, né, com a utilização de 10.840 funcionários. Tá? Aí depois eles fizeram algumas melhorias no processo, ó, melhorias no processo, né? E eles passaram a produzir 1.536 unidades do produto, né? Utilizando 7.440 funcionários, ó, tá? Obviamente, eu tenho um aumento de produtividade, né? Tá? Porque aqui, pessoal, a gente conseguiu conciliar, né, as duas formas que eu falei para vocês, né, que a gente aumenta a produtividade, tá? Porque quais são as duas formas que a gente aumenta a produtividade, né? Uma é aumentando o resultado, tá? E aqui eu tive o aumento de resultado, ó. Produzia 1.280 unidades, né? E depois passei a produzir 1.536, tá? A outra forma de aumentar a produtividade é diminuir recurso, tá? Então aqui eu produzia 1.280 unidades utilizando 10.840 funcionários, ó, tá? E agora eu estou precisando 7.440 funcionários, tá? Então eu tive as duas combinações favoráveis, né, para aumento de produtividade, tá? Agora vamos ver o que isso representou em termos de resultado. Ó, então vamos lá. Então, novamente, vamos calcular a produtividade no cenário 1, tá? Produtividade, output sobre input, né? Então, produtividade é resultado, né? Então, no cenário 1, eu produzia 1.280 unidades do produto, né? Utilizando 10.840 funcionários, tá? Quando eu divido 1.280 por 10.840, eu tenho aqui o número de 0,12, tá? No cenário 2 aqui, ó, P2 é igual a output sobre input, né? Então, novamente, só que agora a minha produção foi de 1.536, né? Só que agora utilizando 7.440 funcionários, tá? Quando eu faço 1.536 e divido por 7.440, aí eu tenho 0,21, tá? Então, aqui eu tive claramente, né, um aumento de produtividade, ó. Ele foi de 0,12 para 0,21, tá? E agora, como que eu calculo isso percentualmente? A nossa fórmula mágica, ó. P2 menos P1 dividido por P1, vezes 100, tá? Então, P2, 0,21, menos o P1, 0,12, né? Dividido pelo P1, 0,12, tá? 0,21 menos 0,12 vai dar 0,09, tá? 0,09 dividido por 0,12 vai dar 0,75, tá? Quando eu multiplico por 100 para ter o percentual, isso vai me dar 75%, tá? Então, eu estou dizendo que quando, né, eu aumentei a minha produção, né, de 1.280 para 1.536, né, e diminuí a quantidade de funcionários de 10.840 para 7.440, né, a minha produtividade aumentou 75%. Tudo bem até aí? Tá? Pessoal, eu sei, né? Eu sei que esses cálculos, né, às vezes parece não ser muito fácil, tá? Né? Mas vocês estão vendo que é uma fórmula única, né? A fórmula é sempre a mesma, P, né? Que é produtividade, é igual output, né? Que é resultado, né? Dividido pelo input, que é recurso, né? É sempre essa mesma fórmula, né? E para mim calcular, né,
a variação percentual também é essa mesma fórmula, né? P2 menos P1 dividido por P1 vezes 100 para mim ter isso aqui em percentual. Tá bom? Tá? Pessoal, na próxima aula, né, a gente tem mais uma série de exercícios, né, para poder também explicar para vocês, né, tá? Aí prometo que na próxima aula a gente dá novamente uma revisada, né, nesse conceito, né, faz mais alguns exercícios, né, para que vocês entendam, né, e novamente na aula do dia 26, né, para quem tiver a oportunidade de estar presencialmente lá na Faculdade Flamingo, né, tá? Aí a gente também novamente faz um repasse, né, nesses cálculos, né? Porque aí a gente vai estar praticamente também próximos às provas conclusivas, né, tá? E aí vocês vão ter já uma revisão para essa prova que vai acontecer. Tá bom? Tá? Novamente, pessoal, agradeço, né, o pessoal que conseguiu ir no sábado passado, né? Nós tivemos uma presença muito baixa, né? Tá? Mas eu acho que para quem foi, né? Teve muito bom ganho, né? De entendimento, né? Pelo que a gente falou. Pode falar, Emily. Foi sem querer, professor, desculpa. Ah, não, beleza. Agora teve alguém que teve uma dúvida, teve uma dúvida que queria compartilhar. Quer compartilhar agora, não? Ainda temos uns minutinhos aí. Não, beleza. Tá bom? Tá? Não, beleza, Jéssica. Se o seu microfone ele tá quebrado, né? Tá? Você quer compartilhar alguma coisa aqui no chat? Tá. Não, então vamos fazer o seguinte, então, Jéssica, né? Vamos fazer então por e-mail, né? Me manda um e-mail, eu vou te mandar um outro e-mail aqui, tá? Tá? Aí você me pergunta, eu te respondo, tá? Eu vou te compartilhar o e-mail que eu tenho aqui, é o meu e-mail corporativo, né? Tá? Que é o e-mail que eu acesso com mais frequência, tá? Aí você me manda a dúvida que você tem, tá? E aí a gente vai discutindo, tá bom? Tá? Até solucionar a tua dúvida. Tá bom? Tá? Beleza? Marca aí. E outra, né, pessoal? Para quem também tiver alguma dúvida ou outra, pode também copiar esse e-mail e me mandar, tá? Porque esse e-mail eu acesso com mais frequência do que o e-mail da faculdade, tá bom? Tá? No mais, pessoal, agradeço novamente a participação de vocês novamente, né? Essa aula novamente ela vai ficar gravada lá no Temágico, né? E aguardo vocês aí na próxima semana, tá? Ok, obrigado, professor. Tá bom? Obrigada, professor. Boa noite a todos. Falou, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Falou, boa noite, obrigado. Boa noite a todos de novo. Valeu. Obrigado.